Olá, meninos! Vamos lá? Hoje a gente fala mais algumas correlações anatômicas nesta parte de digestório. Bom, primeiramente eu queria falar de uma das afecções aí mais frequentes, tanto na prática médica e a mais frequente no tubo digestivo. Então, é a chamada doença do refluxo gastroesofágico. Então, muitas vezes conhecida por esta siglazinha aqui, DRGE. Bom, o que é essa doença do refluxo gastroesofágico? É a consequência, de um retorno de todo o conteúdo gástrico e às vezes duodenal para a região do esôfago. E aí o que acontece é que por conta deste refluxo, deste conteúdo que está indo ao esôfago, nós vamos ter vários sintomas possíveis, que vão desde sintomas localizados no próprio esôfago, quanto sintomas que podem estar localizados em outros órgãos a não ser o esôfago. Bom, uma das consequências do refluxo é o que a gente chama de esôfago de Barré. Nessa figura aqui, a gente visualiza muito bem, a região do estômago, e aqui a gente visualiza que existe um conteúdo que voltou para o esôfago. E o que acontece aqui? Nós já discutimos isso. O líquido gástrico, ele é extremamente ácido. Então, o que acontece é que quando eu tenho o refluxo, este líquido ácido vem para o esôfago e acaba fazendo uma lesão na parede do esôfago, acaba machucando a parede do esôfago. Então, você pode ir desde uma irritação até ao fechamento de uma região do esôfago por conta da formação de fibrose. Bom, o que acontece aqui, e que é uma característica específica do esôfago de Barré, é o que a gente chama de metaplasia. Então, a metaplasia é quando eu substituo um epitélio, que é o natural daquela região, então no caso aqui seria o epitélio estratificado e escamoso, por um epitélio colunar. Então, de tantas vezes que eu tenho lesões nesta região, o esôfago ele vai tentando se adaptar a esta acidez. E aí ele faz esse processo de metaplasia. O que acontece aqui é que não existe possibilidade de eu retornar, de eu regredir quando houve essa metaplasia. Então, a partir do momento que eu tenho a substituição de um epitélio pelo outro, ele não consegue voltar mais ao que era. E aí, isso traz para mim possibilidades de terapêutica. Então, por exemplo, você muitas vezes precisa tratar cirurgicamente esta causa do refluxo. O que acontece aqui é que o refluxo também pode causar o que a gente chama de estenose do esôfago. A palavrinha estenose quer dizer fechamento, quer dizer uma diminuição da luz. E o que acontece aqui, a gente visualiza na figura, é que novamente na tentativa de se proteger, o esôfago acaba formando um tecido fibroso, e que não permite que haja um relaxamento nesta região, normalmente na região mais distal do esôfago. Bom, muitas vezes aqui também o tratamento é cirúrgico. Então, a gente viu que o refluxo ele pode causar aí duas consequências, o esôfago de Barré ou a estenose do esôfago. Agora, o que é que pode causar o refluxo? Uma das causas mais comuns está aqui, que é a hérnia de hiato. Bom,
a gente sempre fala que hérnia é uma estrutura que saiu do seu local de origem. Então, o que acontece aqui é que a gente vai ter a protrusão, ou seja, a herniação de uma parte do estômago que vai para a região do mediastino. Ou seja, a gente imagina aqui que o esôfago ele está passando por dentro do que a gente chama de hiato esofágico, lá no músculo diafragma. Então, o que acontece aqui frequentemente é que nós temos um enfraquecimento desta região, deste pilar aqui, principalmente o pilar do lado direito, que vai ajudar na formação de uma válvula nessa região para impedir que o conteúdo gástrico volte para o esôfago. Então, o que acontece aqui é que quando a gente tem esse enfraquecimento, esse afrouxamento, eu possibilito que o esôfago suba, né, lá para a região do mediastino, ou seja, para dentro da cavidade torácica. Bom, tem pessoas que têm hérnia de hiato, mas não têm sintomas, né? Então, isso pode acontecer também. Mas a gente tem uma outra porção de pessoas que possuem a hérnia de hiato e que tem, então, o refluxo e a indigestão como sintomas, né? E aí esses sintomas, eles podem ficar mais sérios a depender do tamanho da hérnia de hiato. Então, muita gente pode ter aqui dor no peito, eructação, né? A pessoa fica rotando, né, o tempo inteiro, dificuldade para engolir, e que podem ser aí consequências também da hérnia de hiato. Agora, a hérnia de hiato, olha só nessa figura do Moore. Então, imaginem, ela pode ser de duas formas. Uma chamada de hérnia de hiato paraesofágica, ou seja, para é sempre o que está ao lado. Então, aqui o que acontece é paraesofágica, por quê? Porque esta hérnia ela está ao lado do esôfago. Então, olha só, o esôfago está aqui e é como se eu pegasse o esôfago, puxasse, né? E aí parte, principalmente do fundo do estômago, pode vir parar, então, dentro da cavidade torácica. Então, pensar que aqui eu tenho o músculo diafragma, e aí o que acontece aqui é que se forma um bolsão, né, nesta região. Ou então, se eu, vamos dizer assim, puxo, né, o estômago como um todo, eu tenho este outro tipo de hérnia, que é a hérnia chamada de hérnia de hiato por deslizamento, né? Bom, aqui ó, a gente visualizando, por exemplo, a hérnia de hiato, região do estômago, olha aqui o diafragma, então eu percebo, né, essa aqui é por deslizamento, que é como se eu realmente puxasse o estômago para dentro da cavidade torácica. Vamos visualizar aqui de uma outra forma, olhem só. Então, a hérnia paraesofágica, o que acontece? Né? Ela é a menos comum, então ela acontece, é mais difícil de visualizar esse tipo de hérnia. O que acontece aqui é que eu tenho, olha só, o fundo do estômago herniado. Então, o que é importante é que neste tipo de hérnia, a cárdia ela permanece na sua posição normal. Então, a cárdia continua funcionando aqui. E aí, normalmente, eu não tenho uma regurgitação nesse tipo de hérnia. Então, são aquelas hérnias que muitas vezes não dão sintomas. Por quê? Porque o que vai acontecer é que esta área do estômago, ela fica praticamente sem utilização. Então, eu não tenho aqui refluxo. Por quê? Porque a cárdia ela está preservada e aqui o que vai acontecer é que essa região do estômago, vamos dizer assim, não vai ser utilizada. Agora, nesta hérnia aqui, que é a hérnia mais comum, que é por deslizamento, o que acontece é que a cárdia e parte do fundo vão deslizar lá para a região do mediastino. Então, o hiato esofágico, ele está o quê? Alargado, né? Então, o que acontece aqui
é que esse deslizamento ele vai provocar uma insuficiência na cárdia. Então, aqui, muitas vezes, a gente tem o refluxo presente. E o que acontece também é que a gente imagina que esta hérnia ela está muito relacionada à posição do paciente. Então, por exemplo, quando a pessoa come, né, e vai deitar, ou então, por exemplo, a pessoa se curva para frente, todo o conteúdo do suco gástrico, e se tiver, né, alimento aqui dentro, ele vai ficar suscetível ao refluxo. Por quê? Porque não tem nada aqui para segurar este estômago fechado. Então, a cárdia ela está insuficiente. Então, a hérnia por deslizamento é uma hérnia mais comum e é normalmente uma hérnia que causa aí mais transtornos, vamos dizer assim. Aqui, por exemplo, a gente visualiza bem, então, né, a região do hiato esofágico. Então, o esôfago, lembrar que ele passa pelo diafragma, músculo diafragma, né? Então, o diafragma, ele forma uma fita ao redor do esôfago. E o que acontece aqui é que este pilar direito do diafragma, ele ajuda muitas vezes a fazer um clampeamento, ele ajuda na formação de uma válvula na região da transição do esôfago para o estômago. Então, obviamente, se eu tenho estas fibras aqui alargadas e enfraquecidas, eu vou ter também uma diminuição na função desta válvula, né, que realiza o que a gente chama aí de clampeamento do esôfago. Bom, uma outra condição importante da gente falar um pouquinho, obviamente aqui eu quero relacionar sempre com a anatomia, é sobre o câncer de estômago. Então, o câncer de estômago é a 5ª neoplasia mais comum no mundo. E o que acontece é que ele tem uma alta morbidade e mortalidade, principalmente nos estágios finais. O que acontece aqui é que muitas vezes é um prognóstico ruim, né? A gente tem uma baixa sobrevida quando esse câncer ele não é diagnosticado logo no início. A grande maioria, 95% desses casos de câncer de estômago são o que a gente chama de adenocarcinomas. Então, 95% desses casos é deste tipo que a gente chama de adenocarcinoma, que são tumores que estão relacionados ao tecido glandular, né, ao tecido excretor. E o que acontece aqui é que esse tumor, ele é um tumor que tem uma grande malignidade, que a gente diz, ele tende a invadir, né, os tecidos que estão em volta. Então, aqui nessa figura, a gente visualiza, por exemplo, um adenocarcinoma, que a gente chama esse tipo de polipoide, e que está na região do antro pilórico. Então, imaginem aqui, né, muitas vezes esse câncer ele está relacionado àquela bactéria que fica aqui, que é o H. pylori, que fica aqui nesta região do piloro. Então, lembrar, né, que o piloro é toda esta região. Se eu traçar uma linha aqui na incisura angular, o que acontece é que, a partir desta linha, eu tenho primeiramente a região do antro pilórico, depois o canal pilórico e aqui o ósteo pilórico, que é circundado pelo esfíncter do piloro. Bom, e aí o que acontece aqui é que a gente tem a possibilidade, então, deste câncer se espalhar. Então, 60% dos casos, quando são diagnosticados, infelizmente, já apresentam aí o que a gente chama de metástases. As metástases, elas acontecem muitas vezes em relação aos tecidos que são adjacentes, ou seja, por contiguidade, que a gente chama. Então, os tecidos que estão próximos à região do estômago podem ter uma maior, na verdade, tem uma maior chance de receber uma metástase.
Existe a disseminação hematogênica, ou seja, que acontece via sangue, ela é menos frequente. E existe uma outra possibilidade que é a via linfática, né? Ela é menos comum, mas ela pode acontecer. E aí a gente vê aqui que 40% dos casos de disseminação hematogênica, por exemplo, acontece no fígado. Então, quando eu tenho, por exemplo, um tumor nesta região, existe 40% de chance de eu ter uma metástase na região do fígado. Bom, onde é que entra a anatomia nisso? Primeiramente, esse câncer ele pode então se disseminar por contiguidade. Então, ou seja, ele pode atacar os tecidos que estão mais próximos do estômago. Quem são eles? Então, primeiramente aqui o fígado. Então, o fígado ele está agora aqui nessa figura rebatido, mas eu percebo que ele tem uma relação com a região anterior do estômago. Bom, se eu fizesse um corte aqui no estômago e olhasse o órgão que está atrás do estômago, este órgão é o pâncreas. Então, o pâncreas é um outro órgão que tem uma relação muito próxima com o estômago. Quem mais? Eu tenho aqui baço e aqui logo abaixo eu tenho a região do omento maior, que é uma prega de peritônio, e tenho aqui o colo transverso, que é do intestino grosso. Mas a grande relação de posição, a grande sintopia é do estômago, então, com o fígado. A disseminação hematogênica ou através da circulação sanguínea, a gente precisa relembrar a drenagem deste órgão. Então, eu imagino que eu tendo um tumor aqui na região do estômago, é muito fácil que algumas células desse tumor se desprendam e caiam aqui na circulação sanguínea. Então, vamos pensar na circulação venosa. Então, eu tenho gástrica esquerda e gástrica direita drenando para a veia porta. Eu tenho gástricas curtas e tenho a gastromental esquerda drenando para a veia esplênica, e a veia esplênica vai formar a veia porta. Eu tenho aqui a região da gastromental direita drenando para esta região da pancreático-duodenal, que vai drenar para a veia mesentérica superior, que também vai drenar para a veia porta. Ou seja, a grande parte da drenagem venosa do estômago é feita para a veia porta. Grande parte não, toda ela, né? E aí o que acontece então é que grande chance de eu ter uma célula tumoral caindo nesta região, entrando na veia porta, e a gente sabe que a veia porta ela vai entrar no fígado e levar então esse sangue para ser metabolizado no fígado. Portanto, aí a drenagem então venosa do estômago explica o porquê a gente tem aí uma possibilidade grande de metástase hepática, né? Porque essa drenagem está indo então toda para o fígado, desculpem, e via veia porta, ok? E a última possibilidade, menos comum, é de uma disseminação pela circulação linfática. Bom, a circulação linfática, a gente precisa pensar que a gente tem, na maioria das vezes, os vasos linfáticos acompanhando os vasos sanguíneos. E aí essa figura do Moore, novamente, mostra, primeiramente, essas setas em azul. Então, eu tenho uma drenagem inicial que é realizada no órgão. E depois, eu tenho uma drenagem que vai ser realizada do órgão para outras regiões. Bom, então aqui a gente visualiza que esta parte, por exemplo, do fundo do estômago, esta parte aqui mais superior,
e a região da cárdia vão drenar para estes linfonodos, que são os linfonodos pancreático-esplênicos. Esta região da curvatura maior vai drenar, olha só, para os linfonodos gastromentais. Aqui eu tenho, então, porções que vão drenar para os linfonodos esplênicos, né? Então, aqui a gente tem uma parte da gastromental que está junto, né? Porque eu preciso lembrar que o baço está nesta região. Bom, o que mais? Aqui eu tenho os linfonodos chamados de linfonodos gástricos. Então, esses linfonodos acompanham a gástrica esquerda. E aqui nesta região eu tenho os linfonodos chamados de linfonodos pilóricos. Então, acima do piloro, os superiores, abaixo do piloro, os inferiores. Então, estes linfonodos que estão aqui, né, nessas regiões, eles vão primeiro captar a drenagem linfática do próprio órgão. E depois o que é que eles vão fazer? Eles vão mandar esta drenagem linfática, principalmente, olha aqui, ó, para estes linfonodos que estão ao redor do tronco celíaco e, portanto, são chamados de linfonodos celíacos. E estes linfonodos que estão próximos à mesentérica superior, que são, então, portanto, os linfonodos mesentéricos superiores, ok? E aí, isso vai, então, via depois ducto torácico. Ok, gente? Então, esta é uma outra possibilidade de eu ter metástases pela circulação linfática, que é menos comum, então, do que a por contiguidade ou a por via hematogênica. Ok, gente? Espero que tenham gostado e até a próxima.